Graça e paz. Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Fique à vontade para se inscrever no canal e deixar o seu like se gostar e pode até compartilhar os estudos. Esse é um vídeo que complementa o anterior. Assim, se você não viu o vídeo de introdução aos dons espirituais, recomendo que você vá vê-lo antes de seguir aqui, ok? Procure nos vídeos do canal o vídeo 23. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Voltando à lista dos dons apresentados, vamos definir cada um deles, iniciando com os listados na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Você verá que os dons listados em 1 Coríntios 12 são outros, à exceção do dom de profecia. Mas em 20 minutos, para respeitarmos a diretiva do canal de não ter vídeos com mais do que esse tempo, não vai dar para falar de todos os dons citados aos romanos. Então, parte deles serão tratados no próximo vídeo, quando também abordaremos os dons citados na Carta aos Coríntios. Mas antes de prosseguir, recomendo que você faça a leitura desses textos. Mas convém ressaltar uma informação importante. Não podemos ter absoluta certeza da essência exata de cada um desses dons, mas esse obstáculo não é suficiente para nos impedir de entender o impacto das orientações de Paulo, cujo objetivo não era apresentar detalhes sobre cada um deles, mas revelar a variedade das graças que Deus dá à sua igreja. Então, analisamos o contexto e sua aplicação prática. Vamos aos dons descritos em Romanos 12, 3 a 8. Profecia. Esse é o dom comum nos dois textos. No Antigo Testamento, a profecia tinha um caráter diferenciado, pois naquela época, para preparar o mundo para as coisas que viriam, Deus capacitou a homens a visão de eventos futuros, com o propósito de revelar coisas que ele faria e autenticar a Bíblia como a sua palavra fiel e verdadeira. Por isso, podemos encontrar as previsões sobre fatos que aconteceriam e já aconteceram, outros que ainda irão se cumprir, e nós somos testemunhas do cumprimento da palavra de Deus. As profecias dos profetas estão repletas de previsões que já se cumpriram de forma inquestionável. Para assombro dos incrédulos, existem muitas que ainda estão se cumprindo nos nossos dias, provando que a palavra de Deus é verdadeira e fiel. A palavra profética com ênfase em eventos futuros era uma das tônicas da profecia no Antigo Testamento, tratadas como revelações pessoais de Deus a alguns profetas, mas também tinha, e na verdade, na maioria das vezes, muita explanação da palavra e exortação ao povo, que eram continuamente transmitidas pelos profetas. Deus revelou a seus profetas eventos que se realizariam sobre o povo de Israel, tais como, por exemplo, o cativeiro de 400 anos no Egito, o cativeiro babilônico e sua duração, a dispersão do povo judeu em todos os cantos da terra, a queda e destruição de Jerusalém, o seu reagrupamento e consolidação como nação, as profecias relativas às 70 semanas de Daniel, das quais só falta a última, além de todas as profecias a respeito da vinda de Cristo, entre tantas outras que já se cumpriram. Mas ainda existem outras tantas a se realizarem. No próximo ciclo de estudos, nós falaremos sobre diversas profecias que já se realizaram e como elas se cumpriram espetacularmente com uma precisão absurda. Aguarde! E naquela época, Deus tinha um zelo com os que se diziam profetas e falavam coisas que ele não tinha mandado falar. Tanto assim que em Deuteronômio 18, 20 a 22, Deus faz uma advertência severa sobre quem fala mentiras, o que inclui a previsão de falsos eventos futuros e fala em nome dele. Caso esse profeta fale sobre previsões futuras em nome de Deus e essas previsões não se realizarem, a recomendação do próprio Deus, como no texto citado, é que esse profeta fosse morto, pois falou com soberba aquilo que Deus não tinha dito para falar. Sorte desses que vivemos em um mundo mais relativizado. Há alguns anos no YouTube
eu vi um vídeo de um homem que se dizia pastor, revelando, segundo ele, uma profecia que recebera do próprio Deus sobre algumas cidades brasileiras em São Paulo, e sobre as quais iriam cair catástrofes de destruições significativas, e nominou o nome de umas 4 ou 5 delas. Até aí, eu vi o vídeo avaliando o que era previsto, mas então ele definiu a data dos acontecimentos, que se dariam há quase um ano à frente do tempo em que eu estava. Aí a desconfiança bateu forte na minha mente. Não tinha como não ser. Então eu fui para os comentários do vídeo e escrevi um comentário dizendo que em um ano eu voltaria para assistir novamente o vídeo e ver o quanto a palavra de Deus proferida por ele fora real. Eu voltaria para verificar se a palavra dita era de Deus ou não. Lascou. Absolutamente nada do que previra aconteceu. Nem um tiquinho. Falso profeta. Não resisti. E escrevi novamente nos comentários para ele um recado sobre ele se arrepender, pois o juízo de Deus estava sobre ele, e copiei o texto de Deuteronômio já citado. Precisava exortar aquele pastor. Deus não é homem para mentir, e o que ele determina, no tempo que lhe aprouver, ele faz. Ele não manda recados falsos para iludir os seus filhos, e nem marca datas. Quem faz isso é o nosso inimigo. Portanto, muito cuidado com esse tipo de profeta, e a internet está cheia deles. E uma dica: se o tal profeta que você porventura esteja acompanhando estabelecer uma data para os eventos previstos, saiba que a probabilidade é de 99,9% de ser um falso profeta. Marque-o e teste-o. E se a palavra não se cumprir, você já sabe. E não é apenas coisas de internet. Tem muita gente, e eu conheço algumas, que fizeram previsões sobre a minha vida com um certo tempo e que não se concretizaram. Ora, se fosse verdadeiramente da parte de Deus, se cumpriria. Assim eu creio. Então, peça discernimento a Deus para separar o real das profetadas. Quando a palavra de Deus do Novo Testamento, à exceção de Apocalipse, fala sobre profecia, não está se referindo a previsões sobre acontecimentos futuros, a eventos que irão acontecer, a fatos que ainda se manifestarão. A palavra grega relativa à profecia no original significa transmitir uma palavra e não inclui, necessariamente, previsões do futuro ou quaisquer aspectos místicos ou sobrenaturais. O significado de profecia é o de anunciar, de proclamar publicamente por via oral. A esses significados, em algum momento durante a Idade Média, é que a conotação de predição, ou seja, falar sobre eventos futuros, foi incorporada. Profecia é simplesmente o anúncio da palavra de Deus apresentada oralmente ao coração dos homens, a partir da própria Bíblia, explicando o significado de um texto e gerando o entendimento correto dos significantes espirituais desse texto, suas consequências e sua aplicação nas nossas vidas. Por isso, defendemos a tese de que quem exerce o ministério pastoral, quem ensina e quem exorta, se o faz com a interpretação verdadeira da palavra de Deus, esse é um profeta exercendo o dom da profecia. A mim me parece muito claro que o próprio apóstolo Paulo entendia a importância desse dom, e era o mais recomendado por ele, quando se manifestou na carta aos 1 Coríntios 14:1, quando afirmou: segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele entendia que era a partir do exercício desse dom que a igreja seria edificada, o que pode ser visto no versículo 3 do mesmo texto, quando se lê: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Infelizmente, existem muitos cristãos que preferem outros tipos de dons, por considerar que são dons mais espetaculares e sobrenaturais, como se a interpretação correta e o ensino da palavra de Deus fossem coadjuvantes na vida espiritual. Segundo o dom citado no texto, ministério, no original grego, vem da mesma palavra na qual também vem diácono e diaconisa,
cujo significado original tem uma ampla aplicação e está voltado para o serviço, que inclui ajuda prática e tem corolário com os dons do socorro apresentado no texto aos Coríntios. Terceiro dom, ensino. É um dom correlato e semelhante ao da profecia, pois toda palavra que é baseada na palavra de Deus e corretamente interpretada é edificante e deve ser ensinada, pois vem de Deus a capacitação para ensinar e esclarecer a própria palavra. É um dom certamente indispensável aos pastores, mas não está restrito a eles, pois Deus capacita mestres que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Mesmo assim, esse dom está na resposta ao chamado ao ministério pastoral e em se dedicar a aprender os princípios corretos de hermenêutica e exegese da palavra de Deus, a fim de interpretá-la de modo correto, mas, como dito, não apenas aos pastores, mas também aos mestres. Dedicar-se ao ministério e ao ensino no encargo de pastor exige tempo e preparação e muito estudo. Tornar-se um pastor, com todas as responsabilidades de cuidar do rebanho do Senhor, é um dom difícil de ser exercido se o ministro não estiver sob a ordenação do Senhor. Infelizmente, vemos igrejas com pastores que nunca frequentaram um seminário, mal sabem o que é hermenêutica ou exegese, nunca estudaram o hebraico e o grego para entender o sentido original de certas palavras ou expressões, cujo significado original muitas vezes não é adequadamente traduzido ou transliterado de forma adequada para cada língua. Abrem igrejas após igrejas e são seguidos por incautos que não conhecem a palavra de Deus e são iludidos com promessas vãs de prosperidade, riqueza, não doenças ou não enfermidades e por aí vai. Esteja atento para não estar seguindo um falso profeta cuja única revelação é para que ele encha o ventre. Não se esqueça de que esse é um dom que não requer apenas ministros para exercer, mas qualquer estudioso comprometido com a verdade das Escrituras Sagradas pode exercer e edificar os demais irmãos em Cristo. Mas a identificação do dom ainda tem uma recomendação que é quase uma condição: esmerar-se para fazê-lo, ou seja, exercer o dom da melhor maneira possível, com o maior capricho que se puder exercitar. Assim, o ensino implica em preparação, em meditação e busca daquilo que Deus quer falar com o ensino a ser ministrado. Além disso, implica no uso das melhores ferramentas de comunicação ou visualização disponíveis, para que o ensino seja agradável a ponto de despertar maior interesse para outros ensinamentos. Certamente, o uso da tecnologia ou de tecnologias novas para o ensino não são cruciais, porque o que importa é que a mensagem seja clara e inteligível para o público-alvo, para que o Espírito Santo possa agir nas vidas e falar aos corações. Quarto dom, exortação. É um dom relacionado ao aconselhamento que capacita um cristão a chamar a outros a obedecer e seguir as verdades e princípios divinos definidos na Palavra de Deus e tem dois lados básicos, como lados de uma mesma moeda, sendo um lado favorável e outro desfavorável. O lado favorável é exercido de modo a consolar, fortalecer e encorajar irmãos que estejam passando por lutas, sejam elas de provação, tribulações ou enfermidades, de modo a suportá-los na dor e nas dificuldades, oferecendo um apoio espiritual àqueles que estão fracos ou enfrentando dificuldades. Já o lado desfavorável está em chamar a atenção de um irmão sobre uma coisa, uma situação ou circunstância que envolve um pecado ou um comportamento que, apesar de não ser um pecado, não está adequado segundo os padrões divinos para mostrar qual é a vontade de Deus para a correção. O problema é que muitos irmãos não têm maturidade para aceitar uma exortação nesse sentido, o que requer cuidado e paciência, pois muitas vezes o orgulho e a arrogância dificultam que a mensagem seja entendida como uma palavra de amor para a retomada da direção e a correção de rumos, de forma que a abordagem é fundamental
para quebrar eventuais barreiras de comunicação. Quando não há humildade, ouvir que você está errado e precisa voltar aos padrões de Deus pode ser muito duro. Qualquer crente maduro e conhecedor da palavra pode receber e exercer esse dom, que tem que ser exercido com muito amor e paciência e sem o viés de estar acusando ou julgando a pessoa alvo da exortação. Faça-o em particular. Não exponha a pessoa e jamais comente com quem quer que seja o que foi conversado com o exortado. E o mais importante, antes de uma exortação, qualquer que seja o tipo, ore e peça a orientação do Senhor sobre o que será exortado, sobre o que será dito. Não vai exortar ninguém na força do seu braço. Aqui também encontramos uma recomendação importante: fazer com dedicação. Isso implica o estar disponível para atender a quem precisa, a tempo e a hora, ou seja, quando for preciso e necessário. É exercer um dom mesmo com as incompreensões dos exortados, que precisam ser advertidos para retomarem um caminho que agrada a Deus. Quinto dom: repartir ou contribuir. Não importa se você é rico ou pobre. Esse é um dom para as pessoas generosas, que olham para as necessidades alheias e devem fazê-lo com liberalidade. Não é um dom apenas para os ricos, até porque tem pobres mais generosos do que a maioria dos ricos. Seja no muito ou no pouco das posses que você tem, exerça de modo liberal, ou seja, dando sem se preocupar se vai te faltar, crendo que Deus é quem irá restituir. E sinta-se feliz, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Assim, esse contribuir não envolve apenas dinheiro. Você pode contribuir sendo hospitaleiro ou compartilhando as necessidades dos santos. A liberalidade, que é a recomendação para o exercício desse dom, implica em doação franca e com generosidade sincera, sem que uma mão saiba o que a outra está fazendo ou o que a outra está dando, e sem se preocupar com reconhecimentos e agradecimentos, sabendo que o ato de contribuir é para a glorificação de Deus e não de si próprio. Envolve, ou deveria envolver, abrir mão de modo sacrificial para a doação dos seus próprios recursos e de si mesmo, para atender às necessidades de outros irmãos e, com isso, obter a glorificação de Deus. Para respeitarmos o princípio do canal em ter estudos de até 20 minutos, vamos parar por aqui e continuar no próximo vídeo com a conclusão da identificação dos dons citados aos Romanos e falar sobre os dons relacionados na carta aos Coríntios. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, haverá muito mais sobre esse e sobre os outros temas, que por causa do tempo limitado aqui, não será possível abordar tudo o que é necessário. Se você gostou do conteúdo desse estudo, deixe seu like e compartilhe com quem Deus colocar no seu coração. E se desejar, inscreva-se no nosso canal e muito obrigado por estar aqui conosco. Nos encontraremos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família.